Opa, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos à literatura japonesa novamente, o Haruki Murakami. Agora vão ser contos japoneses, né? Então nós já lemos aí do Murakami novelas, né? As duas primeiras novelas que ele escreveu. Sim, estava começando a criar um estilo, né? Eu vou escrever da minha cabeça aqui e tal, o que vier na minha cabeça. É uma escrita muito espontânea, né? Ele estava criando estilo. E o Murakami que já fazia tradução de clássicos estadunidenses, né? Então, Fitzgerald, Hemingway, vários escritores estadunidenses. Então ele já tinha esse costume de pegar essa prosa bem espontânea, que é bem própria da literatura estadunidense, né? Então a literatura assim, tem de contos rápidos, muito diálogo, né? Que é totalmente diferente de outros escritores japoneses. Então por isso que eles falam que o Murakami é o mais ocidental dos escritores japoneses, né? E o Murakami, então a gente leu também o Caçando Carneiros, né, que tem um pouco de realismo mágico, mais realismo mágico no Kafka Beira-Mar. Ainda não encontramos o Norwegian Woods, né? Norwegian Wood, que é um outro romance dele mais realista, né, mas super, né, top. Mas ainda não caiu na minha mão, vai ficar para a lista de 2024. Né? Então agora lemos também o romancista como vocação, enquanto vocação, né? Ou seja, ele fala da criação literária, é uma crítica literária. É um estudo assim, mais teórico, não é literatura, mas ele comentando a criação literária. Então tem no canal aí essa playlist da literatura japonesa, né? Então nós estamos fazendo bastante sobre o Murakami, que para entender por que o Murakami não ganhou o Oscar até o Oscar, quem ganhou o Oscar foi o Drive My Car, que a gente vai falar. E que ele ganhou o Nobel de Literatura até hoje, né? Então esse livro aqui ficou ainda mais famoso pelo Drive My Car. Drive My Car é um filme de 2021 que ganhou 4 Oscars em 2022, né? Então é interessante isso aí, o Murakami que queria ser o roteirista, né, e conseguiu então essa projeção no cinema. Você vê o Oscar, né, filmes coreanos, filmes chineses, filmes japoneses ganhando aí, né, direto né, nos últimos 5 anos. Parece que agora o Oscar não é mais um prêmio de americano para americano, né? Então, esse livro aqui são 7 contos, né, assim, narrativas concisas, contos mesmo fechados, não são novelinhas, mas o Drive My Car, né, que é quase a novela, porque pode ter 2 histórias, né, bom conto, vamos dizer, Cortázar conta 2 histórias, né. Então, aqui no livro, no Drive My Car, vai contar a história do protagonista, né, que é o Kafku e a motorista, que é a Misaki, né, a motorista. Ele é o protagonista, é um ator, né, um ator e também é um diretor de teatro. Ele está encenando a peça chamada Tchilvania do Tchekov, né? Tchekov, literatura russa, século XIX para XX. E aí ele está encenando essa peça, né? Então a companhia pede que ele se concentre nisso, então ele tenha um motorista, né, particular, até porque ele não está bem das vistas, né? Então ele descobriu que não está bem das vistas, teve um acidente e tal. Aí, como contratar um motorista? Ele não queria motorista, né? Ele gosta de ficar sozinho, um cara solitário. Né? Interessante que todos os contos aqui é isso, é a condição masculina, né? A gente viu vários livros sobre a condição feminina, né? A exploração, né, do trabalho da mulher, a exploração, né, do corpo da mulher, tráfico de mulher. Então, a gente viu vários livros, né, nas várias literaturas que a gente tem visto atualmente, essa condição feminina da mulher ser explorada, ser vendida, né? Tráfico mesmo. A condição da mulher nos Estados Islâmicos, né? Então essas questões a gente viu muito a questão feminina. Essa aqui é a questão masculina, ou seja, é um livro que fala da questão do homem, ainda mais dos homens que estão solitários, né? Homens que perderam mulheres, namoradas, né? São viúvos, vivem solitários. Então o ator principal aqui do Drive My Car, ele ele perdeu a mulher, né, um tempo atrás, ainda está em luto por essa mulher, né? Então ele tem a idealização dessa mulher, que não tem nome. No filme eles arrumaram nome para ela, porque o filme, são mais de 3 horas de filme, eles pegaram não só o Drive My Car, mas outras atmosferas e possibilidades em outros contos, né? Igual a da mulher que conta histórias, no Sherazade, é um outro conto que a mulher fica contando histórias, que colocaram isso no Drive My Car também, que é quando o casal está lá, né, nas suas intimidades e se contando história. E aí tem ideias para os personagens, para os roteiros, né? Que aí a mulher aqui do falecida, ela também escrevia, né, para teatro, era atriz muito famosa, filmes também. Então ele fica essa fixação com a mulher, né? Sempre essa fixação com a mulher. E aí, como é que a gente vai saber disso? Ele é um cara muito introspectivo, muito fechado, muito recolhido, muito solitário, mas aí ele vai turmando, assim, digamos, com a motorista, né? Que também é uma pessoa muito séria, fechada, tem seus traumas, né? Então, na conversa entre, né, o motorista e o protagonista,
é que você vai conhecendo a história deles, né? Então ele vai abrindo, né? Ele descobriu as infidelidades da mulher, né? O protagonista descobriu as infidelidades da mulher, mas ele nunca brigou com ela por causa disso. Ele sempre, né, manteve isso em segredo. E quando ele ia conversar com ela, não deu tempo que ela teve uma doença e morreu, né? Então é basicamente essa história. E essa conversa, então, fica os dois conversando, né? O Drive My Car, que é uma música dos Beatles, né? Todo mundo sabe, assim como Norwegian Wood, assim como o Yesterday, que é um outro conto que tem aqui, que é o cara que faz uma paródia das músicas do Beatle em japonês. Então tem muito disso. Os contos do Murakami é sempre embalado por trilhas sonoras, né? Sempre trilhas sonoras, igual o último conto também, que é o outro que eu gostei muito, que é o que dá nome, né, ao livro, que é Os Homens Sem Mulheres, né? Os Homens Sem Mulheres, que é o cara que na meia da noite recebe, um cara casado e tal, mas recebe um telefonema de alguém falando, olha, da primeira namorada dele, né? A fulana morreu, né? Aí vai explicar porque a fulana morreu e tal. Mas aqui como assim, né? Aí ele vai lembrar daquela primeira namorada lá nos 14 anos, vai lembrar, né? Então, ou seja, morreu um pedaço dele, porque é aquela juventude, aquela adolescência dele que morreu, né? Então ele perdeu essa mulher que ele, né? Ou seja, se tiver esse caso, né? Depois tiveram algum caso, depois da juventude, mas a vida levou, né? O cara casou com outro, ela casou com outro e tal. E aí ele vai lembrando disso, né? Ou seja, a mulher da música de elevador, né? Ele fala assim que ela tinha umas fitinhas de música de elevador, essas músicas assim, né? Esses dias de elevador. E enquanto ele gostava de pop rock, né? Ele mais pop rock dos anos 70, então ele gostava mais de um som assim, mais pesado, né? E ela gostava dessas músicas, né? Música de boate, como eles falam, essas músicas mais sensuais e tal. Que eles chamam de música de elevador, música de pianinho, de jazz, né? E tal. É uma música assim, para casais, podemos dizer, né? Então, ele fica depois ouvindo essas músicas, lembrando dela, sendo que na época ele estava com ela, ele não gostava dessas músicas, né? Tipo assim, quando você tem aquela namorada que você nem gostava daquele som, mas depois que passar um tempo, né, você lembra da namorada justamente porque você ouve o som, mesmo que você não goste, né? Então, por exemplo, você gosta mais de rock and roll e a mulher gosta mais de pop. Aí você ouve na rádio uma pop, você lembra de fulano, primeira, segunda namorada, terceira namorada, que gostava desse som que na época você odiava, né? Só que ela tocava lá e você, beleza, sua namorada, né, tal, não vai brigar por causa disso. Só que agora você lembra com saudosismo, 20 anos atrás, né, essa namorada ela fica guardada na memória. Então é interessante como é que ele vai fazendo essas lembranças, né, ele vai trazer essas lembranças e vai criando, aí se você acha o conto, vai falar dele, né, do protagonista, que tem primeira pessoa, o homem sem mulher, né? Na verdade, vai falar da mulher. Então, ou seja, é uma forma dele, com esse telefonema do meio da madrugada, lembrar da mulher. E aí você vai ter a personagem real da história, que é a mulher. Então, ele está contando, assim como o Watson conta a história do Sherlock, né? Você vai ter essa história, a mulher que ele chama de M, né? Ele não fala o nome, só não vou revelar o nome real para não dar processo, né? Então, para não dar processo, né? Vou dizer esse nome aqui. E aí, no Drive My Car também está contando duas histórias, né? Está contando duas histórias porque está contando a história da motorista e do protagonista ao mesmo tempo, né? Porque aí a motorista vai falar também da vida dela e tal, né? E é interessante que ele de início não queria motorista, não queria conversa, né? Queria lá ouvir as fitinhas, porque ele vai treinar as falas da peça, né? Que é o Tio Vânia, que é uma peça complicada, né? Assim, uma peça que fala do desencanto, da velhice, né? Então eu tinha dificuldade de fazer essa peça justamente por isso, porque é o drama dele também, né? Mas ele gosta de ser ator porque, tipo assim, eu vivi uma vida diferente, né? Então ele fala, eu gosto de ser ator porque posso viver uma vida diferente, posso imaginar uma pessoa diferente e depois voltar a ser eu mesmo, né? O que quer que seja eu mesmo, né? Será que existe o eu mesmo? Porque no final ele fala assim, todos nós estamos em encenações, né? Todos nós estamos atuando em um ou outro papel. E aí, com essas conversas, né? Essa terapia, né? Como diz o Freud, né? O talking cure, né? Que você conversando, você se cura, a cura pela conversa. Ele conversando com a motorista, ele vai então mostrando esses traumas, vai tentando, né? E fala também do que ele ficou amigo, né? De um dos amantes da esposa, sem que o amante soubesse, né? Então é interessante isso aí. No filme depois vai mostrar que ele vai conhecer, né? Quando ele fizer a montagem da peça Silvana, um dos atores é justamente esse amante, um dos amantes da esposa, né? Vai aparecer na história. E ele tem que conviver com o cara, né? Então, ou seja, o filme dá uma ampliada, até porque também tem a mão do Murakami, né? Inserindo trechos. Eu entendi que o Sherazade também foi inserido dentro do Drive My Car nessa questão de o cara ter ideias, né? De falar de histórias, contar histórias enquanto está na intimidade, né? E tal. Que aqui não deixa bem claro. Então eles pegaram lá, essa ideia do Sherazade foi interessante, né? Mulher que gosta de contar histórias, né? Mil e uma noites, né? O pessoal gosta, né? A literatura asiática.
E aí tem um outro conto sensacional que aí foi publicado antes, né? Não é dessa coletânea, foi publicado, foi inserido, porque tem a questão da paródia que ele fez do Franz Kafka, né? A gente falou do Kafka Beira-Mar, ele adora Franz Kafka, né? Claro. E aí o Gregor Samsa, imagina o Gregor Samsa apaixonado, né? O Gregor Samsa, depois de um tempo, enquanto inseto, né? Ele volta, acorda de manhã transformado em Gregor Samsa. Olha que interessante. Então ele volta a ser o Gregor Samsa, acorda de manhã lá ele não vai lembrar mais que ele era um inseto, nem estava lembrando mais que era Gregor Samsa, né? Ele nem lembrava como é que comia com talheres, né? Então ele vai lá na casa, onde vive com a família, né? Não tem ninguém na casa, só o pessoal correndo. E aí ele chega lá, a conta é muito bem, né? Assim, você entra na história mesmo, você imagina a coisa, o Gregor Samsa voltando a ser homem, né? E aí ele né, não sabe o que ele está fazendo ali, não lembra mais, né? Ele tem tanta dificuldade de movimentar o corpo, porque ele não é mais um inseto, né? Lembra lá da transformação, quando ele era um homem, virou inseto, né? Agora ele voltou a ser humano. E aí ele vai lá comer com as mãos e come assim de forma, né? Ele está com fome, ele não sabe mais como é que usa talheres, não sabe para que serve, né? Aí ele vai aprendendo. Então aí chega lá uma moça que vai consertar as fechaduras, né? Vai vir cá consertar a fechadura, só que não tem ninguém na casa, né? Então ele vai lá atender. E ele fica observando a mulher, né? Você, o que é uma mulher? Nem lembra mais o que é uma mulher, né? Nem lembra mais o que é mulher. E aí ele vai conversando e tentando entender o que é isso, né, mulher? E aí entender por que não tem ninguém na casa, porque parece que tem uma revolução aí, teve um ataque, né? A gente não sabe quando é que ele acordou, sabe que foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque pode ser que ele ficou 20 anos inseto, não sabe, né? Começou a Segunda Guerra Mundial, soldados invadindo o Japão, sei lá. Invadindo a Alemanha, né? Porque a história, outra coisa, a história do Kafka se passa lá onde era o Império Austro-Húngaro, né? Na região da Alemanha, invadiu lá a Áustria, aquela região. Pode ser, né? Pode ser que é isso, que ele tenha acordado, né? Voltou a ser humano durante a Segunda Guerra Mundial. E aí as pessoas saíram correndo com a invasão lá né, dos russos, sei lá. Não é isso importante. O fato é, ele acorda novamente humano, tem que aprender a ser humano, né? Ele não sabe mais ele não sabe o que serve porta, fechadura, mesa, talheres, ele não sabe. Então é interessante, o absurdo da coisa é isso, é o cara que acorda humano e não lembra mais, né? Ele tem umas ideias básicas, né? Ao caminhar, né? Não é como uma criança tem que gatinhar, mas ele tem dificuldade de entender que ele caminha botando o pé, né? Que ele tem duas pernas, dois braços, né? Ele não é mais um inseto com vários, né? Interessante isso. Da forma como ele narra isso, assim, coisas absurdas, mas é a mesma linguagem do Kafka, né? Aquela linguagem que narra o absurdo, mas de forma clara, que você acredita, né? Realmente acredita, que seria esse realismo mágico, né? Garcia Marques, né? Que a gente viu aí, seria justamente isso, absurdo, né? O teatro do absurdo. Né? Então fica esse destaque para esses contos, né? Não vou resumir todos os contos, é para você ler, né? E aí mostra essa maestria do Murakami, né? Que você vê, Drive My Car, né? Um filme de 3 horas, ganhou 4 Oscars, né? Filme estrangeiro, melhor filme, lá em 2022, e está lançando aí, né? O Murakami mais uma vez para o Nobel de Literatura, né? Por que o homem não ganha o Nobel de Literatura? Todo ano a gente está achando que o Murakami vai levar né? Mas o Philip Roth, né? Você vê, o Philip Roth não ganhou, o Milan Kundera não ganhou, né? Vários outros autores não ganharam, né? Um cara que merecia era justamente, por exemplo, o Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa não ganhou, né? Então vários autores passaram aí, né? O Borges, né? Também não ganhou, então vários autores mereciam o Nobel e nós estamos esperando, né? O Murakami ter seu próximo Nobel de Literatura. E aí fica a dica de leitura, né? Veja um filme, Drive My Car, vou deixar aí, né, um pequeno trailer dele aí. O Drive My Car, que de 21 ganhou esses vários Oscars em 2022, todo mundo falou desse filme, né? Depois a gente foi rever, mas o conto é diferente, né? O conto é só uma base para o filme e vários outros contos que trabalham sempre essa temática da condição masculina, né? O que faz o homem ser um homem, né? Ter uma mulher ou não ter uma mulher, né? A gente sempre pensa a condição feminina, né? A mulher que é casada, a mulher que tem filho, né? Ou seja, a condição feminina é ter filhos, né? E aqui a questão do homem, né? O que faz um homem? Ter uma mulher, ou pensar numa mulher, lembrar de uma mulher, querer ter uma mulher, né? Então sempre o que faz o feminino é sempre em relação ao masculino. O que faz o masculino é sempre em relação ao feminino. Né? Uma coisa não existe sem a outra, né? E aí essa ideia da solidão, né? O Murakami fala muito dessa questão da solidão e sempre está falando de alguma forma ou outra de homens que são solitários, pessoas, né? Mas aqui no caso ele pegou essa questão da condição masculina mesmo de se apoiar em mulher, né? Depender da mulher, ter essa ideia da paixão, a paixão da vida, né? Primeiro amor, então interessante isso aí. E é alguns momentos bem lírico, né? Algumas vezes é irônico, claro, esse estilo dele é de ironia, assim, mas sempre que a trilha sonora básica, pop rock, né? Jazz dos anos 70, então é isso aí.
dica de leitura, então, os contos do Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.